julgamento. Lógico que a gente vai chegar lá no final, mas assim, ele é macho. Ponto. É, e eu acho que ele não sabia ou não teve responsabilidade com o tamanho que é a coisa, com o tamanho que seria o retrocesso, com o tamanho do estrago que ele faria, né? Eu só acho que ele é macho e macho é macho, muda de endereço, né? O tom de pele não diz muita coisa. É um macho que está ali numa situação de poder e acha que os que estão abaixo têm que ser obedientes e têm que fazer aquilo que eles querem, sabe? Sem aqui menosprezar, ele não foi importante, ele não tem uma história, não sei o quê. Mas ele é macho, sabe? Onde tiver a situação de mulher sendo oprimida, né? E outra coisa, é uma mulher com muita responsabilidade, uma mulher com uma história maravilhosa que não ia jogar na lata do lixo, igual ele foi tão irresponsável em colocar a nossa luta, a luta de esquerda de todo um povo, na lata do lixo, sabe? Colocou um governo em risco, deixou o governo em uma situação, foi egoísta ao ponto de falar, não, eu não vou pedir demissão. Ele pensou nele, não no governo, né? Sabe? Então eu queria muito, mas só um milagre para dizer que ele é inocente, né? Tô sempre do lado de toda mulher. Eu, pessoalmente, acho que algo deveria ter sido tomado lá em 2023, quando houve a primeira denúncia, né? E, infelizmente, foi sendo empurrado com a barriga até que foi jogado no ventilador. A partir do momento que foi jogado no ventilador, eu acho que o governo tomou a atitude certa. Afastar o possível perpetrador e acolher a vítima. Eu acho que essa foi a postura correta. Errou por Eu arrastar isso penso, um sabe, ano. Júlio, que se tivesse tirado, eu penso que se o governo tivesse tirado o homem negro, um dos cargos mais importantes que a gente tem, né, da pauta dos direitos humanos, e a gente não tivesse sabendo, a gente ia pacar em cima do governo do mesmo jeito. A gente ia falar, nossa, mas tirou o único homem preto com capacidade, com discurso, sabe? Então, não adianta. De todo jeito ia ser um estrago. Contando que havia boatos, né? E a gente está falando de boatos que corria ali. A gente não sabe se esse boato chega até a sala da Não há presidência, nenhuma prova né? de que isso chegou à sala da presidência. Isso aí é só especulação, né? Se depois vier a provar, mas mesmo assim, gente, enfim, eu também acho, Júlio, que a partir do momento que se soube e fez a coisa certa, agora, a probabilidade de ele ser inocente, para mim, é quase nula. E tomara que eu esteja errado, quem dera, né? Se não fosse. O pior é que, ainda que ele se provasse inocente hoje, que eu acho possível. Mas para a gente dizer que, para a gente torcer para que ele esteja errado, a gente vai estar torcendo para que uma mulher Sim, preta, que veio vítima do machismo, dizendo que ela só está no governo porque era irmã da Marielle, né? Ligou toda a história dela. E vem agora atacando essa mulher, a gente estaria torcendo para que essa mulher fosse mentirosa, fosse falsa, né? Acusadora concordo, já. irresponsável, sabe? Então eu prefiro não estar torcendo para ele ser assim. Lógico, eu queria um milagre, que falasse, não, gente, passou de um sonho, né? Mas de todo jeito seria muito É. ruim, né? Pra gente. Novamente a Dilma visionária, né? Vai todo mundo perder. Eu acho que todo mundo perdeu com essa história. É.
Hum, Cuca, nesse caso, eu penso que ele poderia se sair muito melhor, né? Ele poderia dizer que para que ele pudesse se defender, para que ele não misturasse o governo com as denúncias pessoais que ele tem, ele se afastaria. Usaria inteligência. Ele é um homem muito esperto, muito safo para fazer um texto e vir a público dizer: olha, estou me afastando do governo, estou pedindo minha demissão, até resolver esses problemas. Quando o Lula dá a opção dele se demitir, né, depois de ter se reunido com ele, depois de ter se reunido com a Marielle, ele é egoísta. Ele está pensando apenas nele e não no governo. Ele não, ele não pensa no governo. Claro que não, Tuca. Desculpa. Não. Não, Tuca, não é, Tuca. Não é. É a Aniele que puxa a Marielle. Tá, mas vamos supor. É que Ô, assim, Tuca, desculpa. Ainda Tuca, que seja. eu queria colocar aqui, gente. Eu queria falar sobre experiência que não serve, mas assim, eu queria falar sobre experiência pessoal. Viu, Tuca? Falar sobre experiência. Tá, mas ainda que ela seja bem menos que a Marielle, ela é uma mulher que teve uma atitude que foi denunciar para a ONG, seja qual for, foi a maneira que ela teve de se proteger. Mas a Jaque ia falar uma coisa aí que eu não consegui entender. Eu ia falar aqui assim, olha, gente. Para toda pessoa que passa por algum tipo de abuso, e eu posso falar com propriedade de causa, a primeira coisa é: vou falar e você errada. E é isso que a Marielle tá, a Aniele está sendo. No mínimo, a gente duvida pelo método. E a gente precisa lembrar quem é essa Aniele. É uma mulher preta que entrou e a gente disse, né? E o Brasil disse que ela só conseguiu chegar no cargo que está. A gente chama ela de competente, né? Que a gente disse que ela só foi para o ministério porque era irmã da Marielle. E todo dia a gente menospreza uma mulher preta com muita capacidade.
Mas qual a importância disso na nossa. Ô, Tuca, mas qual a importância disso nessa questão da importunação sexual? Mas qual a importância disso na questão da importunação sexual? Não, não, não tem, Tuca. A palavra dela não tem poder. Quando a gente coloca. Não, quando a gente coloca assim, olha. Quando a gente, quando a gente questiona, fala assim, ela poderia, sabe? Gente, vocês não querem saber o que é ser vítima de um estupro ou de um abuso. Eu posso falar por experiência, porque eu fui até pelo meu padrasto, né? E detalhe, a minha mãe não acreditou. Então, para a pessoa, e eu fui aconselhada várias vezes não da parte de alguns homens, e isso eu estou colocando mas isso pode ser dito de qualquer pessoa que veio aqui passar por abusos, de ser colocada em dúvida, de ser colocada em xeque a palavra dessa pessoa, né? Então, assim, a gente diz, importunação porque duas pessoas com cargos parecidos, pessoas muito parecidas em seus perfis, mas não é. Ele é um macho, um histórico muito superior, né? Quando a gente olha, vai colocar ela como uma pessoa que chegou no governo por causa da irmã. Quando olha para ele, é um cara que é professor, é um cara que tem livros, é um cara fodão, né? E que a palavra dele pesa muito. Então, não temos uma igualdade. Sim, ele é negro, mas é macho, né? Mas ele é macho. É assim, a gente vai ter que medir os privilégios. O homem preto tem mais privilégios na sociedade do que a mulher. A mulher é apenas uma mulher, né? Então, assim, não tem o mesmo peso, sabe? É uma mulher que, além de tudo, é chamada de incapaz e que foi colocada no governo por causa da história da irmã, né? Contra a palavra de um homem que é uma autoridade, um homem admirado, um homem fodão, sabe? Então, assim, e que agora a gente ousa duvidar da palavra dessa mulher e a gente questiona, mas por quê? Por quê? Sempre a gente pergunta, a gente não pergunta, sim, a gente não se pergunta, eu vi, a gente não se pergunta por que que esse homem está sendo acusado, por que que tanta gente está acusando, né? Porque não é apenas a Marielle. Tem denúncias de Então, 2019. Tem denúncias, aliás, até onde eu né? soube, Então, por que que a gente duvida de todas então, essas até onde eu mulheres? soube, a Aniele não fez denúncia nenhuma para a ONG. Até onde, a não ser que eu esteja muito enganado, mas até onde eu soube, houve diversas denúncias de pessoas do ministério a essa ONG, e essa ONG veio a público e arrolou, arrolou de novo, Sim, arrolou o nome da Marielle nessa história para ganhar visibilidade, até onde eu soube. A não eu ser também que soube disso. se eu tiver enganado, me corrijam, mas então, eu acho que houve alguma falta de idoneidade. Não acredito nessa ONG, não acho que ela seja idônea, né? Mas tem muita informação complicada nessa história. Você veja, viu, Júlia? A gente vai falar o quê? Vocês, como a Tuca me perguntou e eu vi as mensagens, da parte dele a gente ameniza. A gente não questiona por que que esse homem comunica desse jeito com essa mulher, né? Fazendo elogios ao vestido, à aparência. A gente questiona ela sendo uma pessoa muito simpática nessas mensagens. Eu vi, até compartilhei com a Débora umas mensagens. Que esse cara usa dessas mensagens para prejudicar, né? Para colocar mais em dúvida. Porém, ele só usa contra a Marielle. A outra menina que vem denunciando, e é todas essas denúncias que tem, ele não usa. Ele usa contra a Marielle, porque se ele derrubar o discurso da Marielle, se ele colocar a Marielle em dúvida, ele vence os outros processos, né? Então, assim, eu até que prove que ele é inocente, que vai ser difícil, eu tô com com a Aniele, Eu também. sabe? Porque eu sei o que é ser vítima de estupro e mesmo quando você consegue provar que é verdade, as pessoas lhe aconselham a deixar pra lá, sabe? Ai, mulher, deixa pra lá, você vai estragar a vida do cara, sabe? Todo mundo só tem pena do cara. É horrível você passar vergonha de ter sido abusada e as pessoas perguntar, mas você não deu chance? Você não sentava? Você não se insinuava? E depois, quando você abre a boca, né, é condenada 80 vezes mais do que esse homem. Que as pessoas questionam, olha as mensagens. Tá, mas as mensagens é um homem casado,
que fica fazendo elogios absurdos, quando ela responde assim: nós realmente estávamos bonitos nessa foto, né? E ele só se refere a ela, a beleza dela, a roupa dela, né? Não sei, quando for macho contra a mulher, eu vou estar do lado da mulher sempre, até que prove que ela está errada. E nem precisava, né? É porque, é porque é uma violência muito grande ela vir a público, né? Reviver isso. Mas parece que isso foi forte demais para ela, né, Tuca? Ô, Mas não, Tuca, mas Tuca, é porque mulher nenhuma tem que vir a público falar sobre aquilo que aconteceu com ela numa violência. Ela vai reviver essa violência. Não, é questão de fé, né? Não é questão de. ô, Tuca, os homens pretos, o meu padrasto era um homem preto de 1,90 m, viu? O meu padrasto era um homem preto de 1 m e pouco, um homem amado aqui na minha cidade. E quando eu disse o que ele tinha feito, a minha mãe praticamente me botou para fora de casa. Viu, Ô, viu, Tuca, a Tuca? Jaque tá tentando falar. E aí a minha mãe duvidou, porque ele era um homem preto, um homem muito amado, muito bem quisto aqui na sociedade, e todo mundo disse que era mentira minha. Você sabe qual foi a minha atitude? A atitude que nenhuma pessoa tem coragem de fazer. Eu peguei, marquei encontro com ele na casa de uma amiga minha, botei testemunhas para assistir, e eu fui até o final. Para depois eu chegar na sala da minha mãe e dizer a ela como aconteceu, e quando ela me desmentiu, eu chamar todas as testemunhas. Não há agressão pior. Nenhuma outra mulher seria capaz de fazer esse absurdo que eu fiz, né? Para minha mãe acreditar em mim, eu precisei de muita gente testemunhando eu, sabe, com meu padrasto. Isso é uma coisa que eu nunca comentei aqui. Depois de tudo isso, todo mundo saiu criticando a mim e a minha mãe, porque minha mãe trocou um bom marido por uma mentira da filha, travesti. Então, eu sei o que é ser vítimas desse tipo de absurdo. E homens, independente do tom de pele, sabe? Independente do cargo que exerce. Independente da grana que tenha. Homem é homem, sabe? E para uma mulher como a Aniele vir, né, deixar que esse burburinho todo aconteça e ela só venha e peça, gente, me deixem aqui quieta. E a gente não entendeu o recado, que ela está Houve sendo. pessoa, Porque com certeza ela está sendo já posta que em houve dúvida todo pessoas que dia, no né? mesmo dia da denúncia fizeram essa cobrança pública de que ela tinha que vir e apresentar pra gente o que aconteceu. Sabe? Eu lembro que nós fizemos live aqui, eu, você, a Débora, e a gente teve muito cuidado ao tocar no assunto. A gente até foi conversar no privado, porque pra gente era realmente complicado falar sobre uma situação que a gente não tinha as informações. Mas uma das preocupações era Olha, de não cobrar. só um minuto, Alt. Só um minuto, Alt. Você prestou atenção no que eu estava contando? Eu contei que eu tive abuso enquanto minha mãe Ninguém. estava no hospital. Eu não contei essa parte. Enquanto minha mãe estava no hospital, com a minha irmã, meu padrasto veio para cima de mim, enfim. E para que eu conseguisse provar que ele tinha esses absurdos do meu lado, eu armei sim. Mas o cara só ouviu o que eu armei É. pro meu padrasto. A mulher é Aqui sempre o posta comentário. em É dúvida. isso.
Infelizmente, a situação que eu tive mais próxima de mim, Jaque, a gente já conversou sobre isso aqui, eu não vou aprofundar no assunto, mas foi do abuso contra a minha filha, né? Do padrasto dela. E a mãe dela não acreditou, né? Eu nunca duvidei. Eu, Você sabe disso, né? Eu sempre estive ao lado da minha filha, porque o padrasto é um cara muito bom para toda a família. inclusive, viu, eu vou dizer a Tuca agora, se você colocar menina de 6 anos, Estuimó, em Brejo Grande, Sergipe, É a sua sobrinha. foi um cara maravilhoso. Um cara que todo mundo amava. Em Brejo Grande, é minha sobrinha. O meu tio catou a minha irmã. O padrasto da minha tia catou a minha tia. Então, sempre foram homens livres de suspeitas. Eu não gosto de me aprofundar nisso porque é muito ruim. Porque quando eu vejo as pessoas desmentindo, botando em dúvida uma mulher, eu me lembro todas as vezes que eu tive que ficar calada. Né? Eu sofri o abuso e tive que ficar calada. Muitas vezes eu fui ameaçada, ainda praticamente criança, sabe? E aí eu fico pensando, que merda, a coisa não mudou, a mulher continua sendo mentirosa, a mulher continua sendo a perversa, sabe? Que mundo é esse que a mulher vai continuar sendo a vítima e ao mesmo tempo sendo culpada pelos seus abusos, né? Os abusos que ela sofre. Que merda de lugar é esse? Sabe? Que a gente precisa se ferir tanto para provar que alguém abusou da gente. É um mundo merda, onde a gente duvida da coleguinha porque o cara é muito fodão, porque o cara é muito direito, né? As crianças estão sendo abusadas pelos pais. As crianças estão sendo abusadas pelos pastores. As crianças estão sendo abusadas pelos padres. A gente já deveria ter aprendido que macho é macho, ele esteja onde ele estiver, no cargo que ele tiver, macho é macho. E quando você faz a primeira cobrança da mulher, da vítima, você está apenas reproduzindo uma tradição patriarcal, machista, misógina. Não, mas a gente está falando da importunação Figura sexual. jurídica, né? A diferença é só a pessoa jurídica, né? Ô Tuca, eu lhe contei essa, eu vou lhe contar outra.
O cara me botou dentro do carro, eu era Kenga, puta de rua. Vista na rua como uma pessoa perigosa. O cara me bota dentro do carro, me leva para o Morro do Urubu. Aqui em Sergipe a gente tem um lugar chamado Morro do Urubu. Me leva para esse lugar. Talvez, né, ele também tivesse com medo de cometer aquele absurdo contra mim. E ele consegue me usar, abusar, tentar abordar. Qual foi a parte mais perigosa? Eu era vista agora como uma pessoa muito perigosa, uma travesti de rua. Qual foi o abuso pior? O estupro pior que eu sofri? Na época com meu padrasto que eu ainda era uma menina, ou agora que eu sou quenga velha? E poderia, sei lá, tacar a faca, enfim, fazer qualquer coisa. Então, para qualquer mulher, o abuso, ele venha de onde ele vier, ela esteja onde ela estiver, no topo que ela estiver, ele vai continuar sendo um abuso. A gente vai ter os nomes técnicos, os termos técnicos, para dizer que talvez seja menos. Tecnicamente, tem um. A gente não vai chamar de assédio. Tecnicamente, não é assédio porque ele não tem um cargo superior ao dela. Estão ali em pé de igualdade. Porém, quando a gente vai analisar, a gente tem um país machista que duvida sempre da história da mulher. Então, ele está no cargo, ele está numa posição superior porque ele é homem. Ele tem um histórico impecável, invejável, uma carreira e um escritório e tanta coisa. E ela é apenas uma irmã de uma E uma vereadora que legião de perdeu a vida. pessoas dispostas a acreditar nele, né? Mas em que isso diminui a condição do abusador? Quando a gente fala, Tuca, quando a gente fala, e aí eu vou concordar com você, talvez ela esteja no governo por causa disso. E é justamente por ela estar no governo, por causa disso, que passa no nosso imaginário, né? E ela se mantém no governo, isso já mostrou capacidade. Mas a gente tem no imaginário que ela está porque é irmã da Marielle, e a gente coloca ela menos, coloca ela em dúvida, coloca ela à prova, coloca ela em xeque, e o cara, ele tá pelo currículo, o cara chegou lá pelo currículo. Mesmo hoje, quando a gente vai olhar para o currículo desse cara, a gente não pode negar, ele pode ser um abusador, ele pode ser o que for, mas a gente não nega o currículo dele. Né? Então, não tem paridade aí. Tem uma disparidade. Né? A gente está num país patriarca. A gente está num país que agora, em 2023, foi que saiu a lavagem da honra como argumento dos advogados para o homem que comete feminicídio. Né? Então, não tem paridade. Sabe? Infelizmente, as mulheres no Brasil ainda não chegaram lá. Ainda é colocado porque é visto que tem que ter cota para ter 30% da mulher no eleitorado, na política. E eu, é que a coisa está em sigilo. Pois é. Tá insistindo em cobrar da vítima, né?
E Ela é uma mulher negra que também defende a causa, né? Porque ela está fragilizada, Tuca. não, eu acho que a gente precisa, eu penso que a gente precisa de parar de especular. Será que ela não fez a denúncia? Será que as mulheres não fizeram a denúncia? Porque Mas tem muita coisa que tem sigilo, Tuca. Não, não, mas quando a denúncia aconteceu, essas 10 já haviam sido descartadas. Não, mas no dia que houve a denúncia, já foi feita a denúncia dizendo que essas 10 não eram de questões sexuais, era assédio moral, né, e não sexual, e essas pessoas não trouxeram materialidade. Por causa disso, isso já no primeiro dia, eles disseram que essas 10 já tinham sido descartadas. E ficaram essas outras denúncias que ainda estão sendo investigadas. Sim, vi. Muito. Sim. Ah, Tuca. Ô, Tuca, eu primeiro vou acreditar na mulher e o homem que se vire para colocar para provar o contrário. Tem, mas até que se. Mas eu conheço muito mais homem assediador, muito mais homem filho da puta, do que mulheres filhas da puta. Se não se provar aquilo que ela mostrou, e ela que pague, inclusive, pelo que ela disse. Mas a princípio eu acreditei em cada palavra daquela mulher. Eu assisti ao vídeo, eu assisti ao Estatisticamente, vídeo, eu acho que o Júlio vai colocar uma coisa aí que eu vou concordar. Estatisticamente, o nosso problema de assédio não é de mulheres filhas da puta, é de homens. Eu também, Tuca, se eu fosse uma mulher, eu acho que eu teria muito medo de denunciar, porque se até as mulheres estão tendendo, como é o seu caso, estão tendendo a primeiro duvidar das mulheres e acreditar no homem, as mulheres têm muito motivo para não ir a público e fazer as suas denúncias. Que também pode ser assediada, né? Tuca, o crime de assédio e de abuso sexual, ele se tornou imprescritível justamente porque as mulheres não conseguem denunciar quando ele acontece, né? Então é por isso que ele não tem uma prescrição, por isso que a denúncia pode acontecer em qualquer momento. E ela teve os motivos dela para que ela não denunciasse na época, e ela explica isso no vídeo. Bom, eu acho que ela explica isso no vídeo, simplesmente ela faz uma denúncia, acho que ela tem noção do que ela está fazendo. Se ela estiver mentindo, né, talvez a gente venha saber isso um dia. Mas entre ela e ele,
Bom, se ele tiver a mínima culpa no cartório, eu quero que vá para o balaio mesmo, né? Eu acho que até mesmo a produção intelectual dele, ela perde o valor, porque um homem que cunha o termo racismo estrutural, que trata das relações humanas de opressão, se ele tiver o mínimo de culpa do cartório, e duvido muito que ele não tenha, a carreira dele deve ir para o Beleléu. E eu acho sim, Tuca, que ele será julgado com muito mais rigor por ele ser um homem preto. Eu acho que isso vai acontecer. Infelizmente, ele não Então, deveria ser julgado com mais rigor. Eu Mas se discordo ele... em partes aí do Altieri. Sabe por quê? Na teoria da comunicação, existe um texto que ainda é muito, muito estudado, que é um texto do ministro do Bigodinho, lá da Alemanha, que chama Goebbels. Goebbels. Esse texto continua sendo uma referência. E olha de quem que a gente está falando. Então, assim, a obra de Silvio Almeida está lá, está intacta. Ok. Não interessa se daqui 20, 50 anos as pessoas, ele foi acusado de assédio, ou foi condenado, ou foi inocentado, enfim, a gente não sabe como é que isso vai terminar. A obra dele está lá. Quem for ler Silvio Almeida vai ler a obra dele. Isso está intacto. É. Não vai ignorar a biografia dele, mas a obra dele vem antes. Então, Que isso diz para mim, eu coloquei realmente para mim, sabe? Eu não quero mais ler um livro dele, entendeu? Mas eu entendo o seu eu falei ponto. em partes. Ele continua tendo uma validade na academia e tudo mais, né? Mas para mim perde muito valor. Porque aí o cara tá vivendo uma coisa completamente diferente daquela que ele prega. Porque uma pessoa que entende o que é o racismo estrutural não consegue se comportar de maneira decente frente ao que a gente chama de machismo estrutural, né, que tem íntimas relações aí, eu acho bem complicado. Bom, bom, mas é isso. Eu hoje acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para falar do assunto, sobretudo confiando primeiro no principal instrumento que a gente tem em casos de assédio e importunação, que é o depoimento Eu das não acho. vítimas. Esse é o principal. Quando, quando saiu a história, eu estava em live com o Alt. E eu fui procurar saber. Eu falei, não vou falar. De madrugada, a Rosângela, a primeira-dama, postou uma foto. E eu tava em conversa com a Débora. Eu falei, puta que pariu, Débora, fudeu. A Janja não me iria postar essa foto. Mesmo assim, eu fiz um vídeo bem besta, em cima da hora, com um texto, falando que é o governo, não basta um gesto qualquer. É algo muito sério pra gente conversar. Ok. E fiquei muito angustiada, assim como todo mundo. Será que a Aniele vai falar? E a Aniele veio e falou. Eu hoje venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha, enfim. O texto dela é um depoimento do como que é ser mulher preta de periferia, né? Em um cargo de poder. E como é difícil se manter lá. Então, quando eu li o texto dela, pronto, acabou. Sabe? Esse texto, que inclusive eu estou com ele aqui em mãos, eu falei, acabou. Não queria falar, não ia falar porque. Mas é um caso de assédio. Agora a gente retira a pauta racial, é um caso de assédio, é um caso de macho que assedia mulher. Então, não sei quantas mulheres. O que é importante para mim é esse texto que eu li e todo dia eu releio, da Aniele Franco, né? O silêncio dela, depois desse texto, me disse mais do que qualquer coisa na vida. Não deve ser fácil para uma mulher que chega à posição que ela está, ter que ter sua carreira, sua vida, tudo exposto, né? Ser revitimizada por um país. Então, acabou.
Eu esqueci da pauta racial por enquanto e estou vendo a pauta machista contra as mulheres, sabe? Que se acham dono proprietário da mulher, seja ela qual for. Então eu esqueço todo o resto, inclusive até o governo. Eu não estou vendo o governo nesse momento, eu estou vendo um assédio que precisa ser investigado, chegar lá no final, punir. Né? Se for a Aniele, que seja mentirosa, então que ela seja punida, e muito bem punida, mas eu não acredito que uma mulher que saiu de onde saiu colocasse a carreira dela, porque ela poderia falar, não, gente, não quero falar, ou simplesmente, não, gente, eu não, isso não aconteceu, eu poderia negar. Mas ela vem em público e ela afirma. Só se a gente não lê o texto dela. Ela afirma no texto dela. Sabe? Então, eu vou querer acreditar mais na Aniele. Sabe? Que é quem tinha muito mais a perder. Ela simplesmente poderia se negar a vir a público ou vir a público e mentir. Né? Ou negar. Então é isso. Enquanto a gente tiver com essa cabeça de que mulheres e homens têm direitos iguais no Brasil, né? Sendo que em 2023 o homem parou de usar o argumento que eu acabei com a vida dela pela lavagem da minha honra, sabe? 2023 eu. Ela coloca assim, olha. Hoje eu venho aqui como mulher negra, mãe de menina, filha, irmã, além de ministra de Estado da Igualdade Racial. Eu conheço na pele os desafios de acessar e permanecer em espaços de poder para construir um país mais justo e menos desigual, desculpa. Desde 2018, dedico minha vida para que todas as mulheres e pessoas negras possam estar em qualquer lugar, sem serem interrompidas. Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto. Por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi. Tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo de violência. Peço que respeitem meu espaço e o meu direito à palavra, à privacidade. Contribuirei com as apurações, sempre que acionada. Sabemos o quanto mulheres e meninas sofrem todos os dias com assédios em seus trabalhos, nos transportes, nas escolas, dentro de casa. E posso afirmar até aqui que o enfrentamento a toda e qualquer prática de violência é um compromisso permanente deste governo. Sigo firme nos passos que me trouxeram até aqui, confiante nos valores que me movem e na minha missão de trabalhar por um Brasil justo e seguro para todas as pessoas. Tá muito dito aí, né? E eu fico imaginando uma ministra que é colocada todo dia em dúvida, ter que escrever esse texto e pedir, por favor, me deixem quieta aqui. Né? Depois de ter sua moral colocada à prova, sua índole colocada à prova, e assistir isso, né? Como ela começa dizendo, relativizar, né? Diminuir a agressão que eu sofri, como deve ter sido cruel para a gente ter, né? Essa cobrança. Não, Aniele, é você que tem que provar. Não, quem tem que provar agora, dessa vez, é o cara que tem que provar que a Aniele e as mulheres que fizeram a denúncia estão mentindo, né?
Ela falou, Tuca, ela falou, acontecer. Aí está E dito, ela começa aconteceu, dizendo, como e eu não mulher, vou vem contar aqui como detalhes. mulher. Eu tenho direito à privacidade de não trazer mais elementos a público. Não, eu não acho que interpretou, não. Mas a gente não é solidário a gente próprio. Isso não faz sentido. Não tem, não faz sentido. Não, Tuca, ela não é uma das denunciantes. É isso que o Júlio falou desde. Tuca, acho que você não entendeu o rolê. Ela não é uma das denunciantes. A ONG. A, a ONG. Não, então ela é, Tuca. Então ela é. Tá bom. Você não, você não ouviu o que o Júlio falou e nem. Não, ele não disse eu Eu acredito. não disse isso, eu Ele não acredito. disse que ele acredita, ele disse que nos jornais as notícias mostraram que houve denúncias para a ONG e chegou até a ONG a notícia de que ela estava entre essas mulheres. Essa era uma conversa que rolava nos bastidores. E na hora que houve a denúncia, com essa carta aí, ela está afirmando de fato aconteceu, mas não foi ela que foi até a ONG. Foram outras mulheres que foram até a ONG, ou a ONG foi até essas mulheres, mas usaram o nome dela no momento da denúncia porque sabiam que isso era importante. Vamos fazer assim, vamos analisar. Hoje eu venho aqui como mulher, negra, mãe de meninas, filha, irmã. Hoje eu venho aqui, né? Eu conheço na pele os desafios, né? Então ela fala dos desafios que é chegar ali onde ela está e permanecer. Então não tem uma terceira pessoa e não tem uma solidariedade. E ela fecha, cadê? E ela fecha falando assim, cadê? Sigo firme, cadê? Sabemos o quanto, cadê? Sofrem, enfrentamento, violência. Enfim, ela fecha esse discurso pedindo privacidade para ela, para a Aniele. Então, o texto não é para a terceira pessoa, nem solidariedade. Ela dá um testemunho que ela conhece essa realidade. Eu conheço essa realidade, né? O quanto é difícil chegar aqui e se manter, né? Ela não coloca em terceira pessoa, nem diz eu estou sendo solidária, né? Ela, pelo contrário, ela pede que nós, né, com outras palavras, sejamos solidários e em deixar ela na privacidade dela, que ela vai contribuir, e aí ela fecha, vou contribuir toda vez que eu for chamada, né, para depor, pela justiça, para manter esse meu, contar o que precisa. Então, assim, ela se coloca dentro desse texto. Não é um texto que ela está se retirando e dizendo, não, eu vou contribuir. Não, é um texto que ela se coloca. Peço que respeitem meu espaço e meu direito à privacidade. Contribuirei com as apurações, sempre que acionada. Olha só. Então, Se alguém assim, tem ela que não... apresentar a denúncia, é a ONG. Porque a Aniele não fez denúncia à ONG e a ONG arrolou o nome dela nessa história. Então é a ONG, não é à toa que a ONG é uma das investigadas nesse processo. Vocês acham que o Lula e a Janja... Vocês acham que o Lula e a Janja
iria dar um tiro no pé. Tá. Os móveis apareceram. Os móveis apareceram, mas eles não estavam onde que era para estar. Mas não estavam, não tinha Mas nem não estavam onde era registro. para estar. Não tinha nem registro. Foram achar o registro depois. É, Bom, pelo que eles recorreram, né, né? mas você acha que esse pessoal. Porque assim, o Lula só tomou as providências depois de. É aquilo que eu disse. Se o Lula tivesse demitido lá atrás, e agora todo mundo ia estar dizendo: o Lula demitiu o cara. Bererê, bererê, bererê. Bererê preto. É, Eu não sei desse caso, não sei nem quem é. eu sei. E para a esquerda, né? Porque você tá se colocando contra ele. O, Tuca, eu sou uma mulher petista filiada desde os inícios dos anos 2000. E eu não sou lulista, eu sou petista. E eu sou uma mulher muito pensante e raciocínio muito. E eu quero muito, um dia eu chegar aqui e falar: nossa, eu preciso me desculpar com o Silvio Almeida. Sabe? Mesmo que ele não vai saber que eu estou me desculpando. Mas eu acho que esse dia não vai chegar, sabe? Eu acho que a gente está deixando paixões partidárias tomar conta do nosso peitinho, sabe? É, lógico que o governo Lula vai cometer vários equívocos, vários erros, só que essa demissão precisava acontecer. Num governo de esquerda que fala sobre direitos humanos. Mas são coisas diferentes. Aí você está querendo cobrar dois peixes por um anzol só, né? Eu concordo, não, de fato eu concordo. Não tinha nem que ter colocado esse filho da puta no ministério. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Léo tá colocando aqui embaixo, ele não é partidário, ele é parte do governo Lula, ponto. Ele é algo do governo Lula, ele é algo da menina nos olhos da esquerda. Ele não é um cara da direita ou da extrema direita, ele não é do União Brasil, ponto. Ele é um cara da esquerda. Ele tem um discurso, ele tem uma proximidade com a esquerda. Né? Ele é algo Aliás, do o PT. Silvio Almeida, para mim, era o segundo mais respeitado nesse governo depois do Flávio Dino. Depois que o Flávio Dino saiu, Silvio Almeida passou a ser o cara que eu mais admirava nesse governo.
Essa é a grandeza do O, Silvio. E o eu tamanho da acho triste, decepção eu também, acho caso isso triste, se confirme, né? eu acho triste que a gente põe em xeque, a gente põe em xeque a figura de uma mulher. Sabe, num governo de esquerda, onde tem esse burburinho, que uma mulher é vítima e uma mulher no nível que é essa, a gente coloca em dúvida. E eu sou petista afiliada, né? Mas se o Lula mantivesse o Silvio Almeida no governo, que eu realmente iria ficar puta da vida, porque a Eu gente também. precisa cortar na carne. Não, não A tem pra... gente é que é emotivo, você não? Eu acho. Você disse que deveria afastar, e a gente acha que exonerar é o mais certo. É, para mim tinha que ser exonerar mesmo. Pode sim, Léo. Eu, para mim, nós, povo da esquerda, a gente era tudinho para parabenizar o governo, sabe? Porque aí a gente está dizendo que a gente é defensor de pautas, a gente é defensor de minorias, e nesse momento que está em xeque, é que no governo de esquerda, né? E aí as pessoas vão falar que não é tão esquerda assim, porque, enfim. No governo de esquerda, quando surge a possibilidade de um homem em um cargo de poder ser assediador ou abusador, ele tem que ser retirado do governo. E, enfim, eu fico muito triste porque a gente é de esquerda, mas quando a gente vem com as pautas de minoria, a gente tende a dizer, não, mas essa mulher atrapalhou isso aqui do governo. Essa pauta atrapalha isso aqui do governo. Gente, a gente é pauta de a gente é povo que defende minorias, defende direito. Nesse momento que está em xeque é o direito de mulher fazer política. O Lulinha, o Lulinha é filho do Lula, o Lulinha é filho do Lula, não é parte do governo. Mas o Silvio de Almeida não é do União Brasil. O Silvio de Almeida, ele é, eu sei,
Havia uma outra situação. Você sabe qual é o problema? O problema todo é que a gente é defensor de esquerda, porém até aonde dá. O machismo no Brasil, ele não é um privilégio dos homens. Quando uma mulher preta, né, ou quando uma mulher ousa levantar a voz, essa mulher precisa ser cobrada, precisa ser provada. Se esse ministro tivesse no governo, mesmo que afastado, o governo estaria apanhando tanto quanto está apanhando agora, sabe? Então, não adianta a gente criar aqui. Não, mostra irresponsabilidade deixar um ministro, mostra falta de compromisso, deixando o ministro suspeito, né, de abuso contra mulheres dentro do governo, mesmo que afastado. Sabe? Não é qualquer coisa. Mas não está investigando, O Léo. problema é que é um Está abuso. investigando. O problema é que é um abuso contra mulheres. Então, toda vez, toda vez, toda vez, toda vez que tiver uma mulher envolvida na coisa, a gente tem a tendência de dizer, talvez não seja assim. Ah, sabe? Então, eu não estou surpresa. Eu não estou surpresa com as pessoas questionarem se, não era melhor assim com o Silvio, porque talvez ele não sei, porque agora ele já está condenado, agora ele já está queimado, sabe? Então, veja que a preocupação toda da gente vai estar com o Silvio Almeida. E ninguém tá ponderando em se colocar no lugar da mulher. Como que está essa mulher? Que tem que trabalhar e tem que provar que foi vítima. Percebe? A gente tá cagando para a pauta da mulher. A gente tá cagando para a carreira dessa mulher. A gente tá cagando para qualquer coisa dessa mulher. A gente tá preocupado com o Silvio Almeida, o cara. A gente tá preocupado quando a gente tá dizendo assim, olha, esse cara já foi Ela condenado. também já foi condenada. Esse cara já foi condenado. A gente tá preocupado com ele. A preocupação da gente é com ele. Em nenhum momento eu vejo as pessoas se preocupar com a mulher, sabe? Não, não, não. Ai, desculpa, cara, desculpa. O assédio acontece com amigos íntimos também. O fato de ela ter sido cortês com ele em algum momento não dá liberdade a ele de importuná-la sexualmente. Concorda não, cara, concorda não. A sua fala, desculpa, Léo, a sua fala é extremamente machista, né? É o que a gente conhece como o esquerdomacho. A sua fala é completamente machista. Uma mulher pode ter, sim, uma conversa íntima, cortês com o seu colega de trabalho. Isso não dá a ele o direito de, por exemplo, colocar a mão nas pernas dela. Não, você acabou de falar. Você acabou de falar. E você não é a primeira pessoa que fala isso. Tá tirando a razão dela, sim. A gente tá. Você está tirando a razão dela, você está duvidando da idoneidade dela, só porque existem conversas amigáveis entre ela e o colega de trabalho dela, colega de luta, colega de pauta, colega de um monte de coisa. Por exemplo, Léo, espera um pouco, cara. Espera um pouco. Você é mal educado pra caramba. Olha só, eu sou amigo da Jaque, de longa data. Sou amigo da Jaque. A gente fala um monte de besteira no WhatsApp. Agora, o dia que a gente estiver junto, se eu abusar sexualmente dela, se eu tentar qualquer coisa sem o consentimento dela, eu estarei sendo abusivo. Mesmo que nós tenhamos uma história de intimidade, de brincadeira no WhatsApp, a gente pode ter tudo isso. Mas a partir do momento que eu avançar um sinal não permitido por ela, isso aí ou é abuso ou é importunação, dependendo do caso. Então, essas mensagens que você trouxe, você está falando aí, elas estão sendo utilizadas pela extrema-direita. E você, que está dizendo que é do Comitê de Ética do PT, está usando o mesmo argumento da extrema-direita para desmerecer a palavra de uma mulher. Isso, o nome disso é machismo. Mas,
O que que tem a ver, o que que tem a ver, ô Léo? O que que tem a ver o caso? Mas o que que tem a ver o caso de uma briga familiar, e por mais que ele tenha, ele foi misógino, né? Se as conversas, ele foi misógino. Então, Léo, então, Léo, então, Léo, escuta, Léo, escuta, escuta, Léo, escuta. Ô, Léo, escuta. A gente procura a justificar erros com erros, tá errado, né? Uma coisa é a misoginia numa briga familiar. É misoginia, é imperdoável, não pode acontecer. Ponto. Mas a gente não tem que trazer esse caso para justificar outro caso. Tem um Tá? caso de, tem um caso de assédio, tem um, tem um caso de assédio que veio a público pelos jornais, né? Que veio a público pelos jornais, né? Era para seguir um outro rumo e que quando veio os jornais fica insustentável manter esse ministro no governo. Ele não é petista. Ele não... Como assim? Você está cobrando que a mulher não denunciou? A mulher, agora eu li um texto onde a mulher vem a público e diz que todas as vezes que for chamada na polícia, ela vai. Então, alguma coisa tem aí. Né? Por que a polícia vai chamar ela? É, sabe qual é o problema da gente? Sabe qual é o problema da gente? A gente precisa reconhecer que a esquerda, ela é machista, ela é misógina, ela também é transfóbica, também é racista, também tem todos os problemas. A gente precisa, já que somos defensores dos direitos humanos, a gente precisa defender os direitos das mulheres, o direito das minorias, o direito da pessoa reivindicar seus direitos. E quando acontece isso, que um macho, né? Aí a gente vai dizer, não, mas ele é um macho, que ele é um homem preto, um homem importante, e desqualifica a mulher. Cobra da mulher em vez de a gente cobrar do homem, sabe? É asqueroso, é horroroso. Inclusive, eu não gosto de conversar muito sobre esse tema, porque é um tema que o Altieri, que está comigo há mais tempo, ele sabe que é um tema muito sensível para mim. É um tema pesado para mim, que senti na pele todas as vezes que eu tive que provar ou que eu tive que abrir mão de denunciar para não prejudicar a vida do coitado. Aqui tem no meu interior tinha um cara chamado Tarugo, pelo tamanho. Ele passou até 3 horas da manhã torcendo meu braço e de manhã me pediram para retirar a queixa, porque eu ia destruir a vida do cara. A minha que se foda. A minha vida que vai para casa do caralho. O meu braço que eu fosse fazer fisioterapia. Eu não podia destruir a vida do cara. Os machos brasileiros, assim como mulheres brasileiras, são machistas. Ao ponto de defender o cara para não destruir a vida do cara. O cara era casado. Eu não poderia destruir essa família. A minha vida que fosse para casa do caralho. Sabe? Então, assim, a gente está agindo. Dependendo do lugar, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feito comigo, que foi feito com toda mulher. Sabe? Então, a primeira coisa é ter que defender o homem de bem. O homem de bem não pode ser tocado. O homem de bem, o caralho, o homem de bem, as igrejas esse ano foram 82 pastores, homens de bem. Que com certeza, quando alguma vítima colocou, assim como a igreja Testemunhos de Jeová, fez uma cartilha para coibir que as denúncias de assédio fossem acontecidas ali dentro contra os homens de bens. Né? Então, toda vez que uma filha vai denunciar para a mãe, vai denunciar para os vizinhos, essa menina é colocada como mentirosa. Porque esse homem de bem jamais não pode ser destruído e arranhada a reputação desse homem. Sabe? Os homens vão proteger os homens, as mulheres vão proteger os homens, e no fim, quem sai por mentirosa e devastada é a mulher. Seja ela onde ela estiver. Quando você pergunta por que a Aniele não fez um BO, não fez denúncia, você está cobrando dela. Entende? É uma cobrança. E assim, a gente não sabe, a gente não sabe se ela fez ou não fez. A gente não tem acesso a todos os dispositivos de denúncia do universo. A gente não sabe. Está baseando numa suposição. Eu
Eu evitei, gente, conversar sobre esse assunto durante muito tempo, porque para mim é um tema muito sensível, não tem como eu me afastar, tem um afastamento para dizer de longe. E toda vez que eu vejo essa conversa e eu tenho que me meter nelas, eu me vejo em vários dias que eu tive que ser desmentida. Eu vejo nos dias que quando eu dizia que fui estuprada, alguém dizia, ai, vai dizer que você não gostou, sabe? Então eu ouvi muito isso. A minha irmã, com 11 anos de idade, foi estuprada pelo meu tio e ainda teve dúvida de pessoas, sabe? Então, assim, toda vez que eu vejo isso, eu vou me lembrar da minha sobrinha que não teve chance, né? E era o cara bonzinho. Defesa da alma. A gente estava falando disso outro dia. Agora há pouco, é nesse país que a gente está dizendo que as mulheres no mesmo cargo têm igualdade de poderes. Não tem. A mulher pode ser morta. A, a mulher. A mulher, Léo, quando ela vai ser estuprada, é porque ela estava bêbada, é porque ela estava com a roupa inadequada, é porque ela estava no local inadequado, é porque ela era simpática com o colega de trabalho. Por que você não foi mais séria? Sabe? É sempre culpa da mulher que deu algum tipo de brecha. O nosso país é machista. O nosso país odeia a mulher. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Será que a Aniele não chegou ao Lula e denunciou para o Lula, pessoalmente? Vamos supor que o Lula recebeu, né, uma suposta aí denúncia da Aniele. E aí, como é que fica? Se ela vem a público e fala, não, mas eu denunciei para o Lula. Você consegue perceber o tamanho da merda? Eu acho que ela ficando quieta, ela ficando na dela, ela tá fazendo o possível para não prejudicar mais essa história que é uma história de merda para todo mundo, sabe? Eu fico triste, sabe, Júlio, porque eu ouvi já as pessoas dizer que não tem as paixões que eu tenho. E realmente eu tenho paixão. Quando fala desse caso, não tem como eu me afastar. Então eu tenho uma paixão de ser defensora da pauta do feminismo, da pauta de mulher tem direito a denunciar e o cara que lute para provar que ele é inocente, nesse caso. Porque a gente tem um país machista onde a gente vê os juízes justificando que a mulher é culpada. A gente teve agora recente uma mulher que foi culpada pelo estupro que sofreu. Né? Se a gente der uma pesquisada aí, a gente vai ver uma mulher que foi culpada pelo estupro que sofreu. Do juiz, o juiz diz isso. Ela é humilhada em audiência. Então a gente está nesse país. Postinho. Gente, eu vou sair da live. Jaque, não, só falar com a Jaque. Jaque, eu tô indo dormir, viu, meu amor? Tá bom, eu também daqui a pouco estou indo dormir, que já são Eu vou dormir triste em saber como é que a esquerda se comporta em pautas tão caras. Mas eu vou dormir triste, de verdade. Ótimo. Antes de você ir, eu queria lhe dizer algo. Duas coisas que eu queria lhe lembrar. Uma, eu sou petista afiliada, você sabe disso. E eu não abro mão de sair do PT. Eu sou uma petista. Porém, o meu partido é feito de homens, né? Aqui, por exemplo, o presidente do partido é homem. O meu partido
ele também é feito de gente que foi educado para ser, né, problemática, preconceituosa e por aí vai. Em 2000 e eu não vou lembrar o ano, eu fui votar e eu fui impedida pelo meu partido de votar no diretório feminino porque eu não tinha meu nome retificado. Eu sou uma figura reconhecida, né, como Jaque, mulher trans, na época era Jaque do Motu, e eu fui impedida. Então o meu partido também está atrasado. Recentemente a gente viu que quando a menina faz uma intervenção política, uma intervenção artística e política, colocando desfiles, né, se sentindo segura, que estava no partido de esquerda que defende a pauta trans, disseram que ela ia atrapalhar a campanha eleitoral. Agora, recente, a gente está vendo colocar em xeque a moral de uma mulher, porque diz que ela talvez atrapalhe, com essas denúncias, atrapalhe o governo. Né? E eu acho que não. Demonstra muita firmeza quando uma mulher, mesmo colocando em risco seu cargo, sua moral, né, arranhar um governo tão grande, ela defende a pauta que ela está ali, sabe, que é o direito da mulher. Então, a nossa esquerda é problemática, doente ainda, cheia de vícios, de uma sociedade patriarcal, machista. E é isso. Eu sou petista, só para afirmar aqui, tá, gente? Eu não abro mão disso nunca. Mas eu reconheço que a esquerda brasileira é viciada com os problemas que a gente vem desde a colônia. Desde sempre. Enquanto o mundo estiver dominado por nós, homens, não vai haver espaço para as mulheres serem acreditadas, né? Respeitadas no mais fundo do que essa palavra significa. Antes aqui a pessoa estava tentando explicar para a gente várias vezes a diferença entre importunação e assédio. Primeiro, como se nós não soubéssemos. Segundo, eu questiono a definição de essas duas definições, de serem coisas diferentes. Porque em outras... Na prática. Mas, porque assim, Jaque, quando falam que ela é empoderada, por exemplo, ela é empoderada e ela continua sendo uma mulher, e o poder que o homem tem ali ainda é muito maior que o dela. Pode não ser formal, mas há uma relação hierárquica entre Silvio e Aniele, no sentido de que todo mundo vai reverenciar a obra dele, a importância dele, né? E ela, porque é só a irmã. E não adianta a gente contar a história verdadeira, porque a história verdadeira, né, a força da família nasce na Aniele. É a Marielle que depois, né, segue o caminho dela. Mas ainda que não fosse, por que esse lugar precisa ser questionado? Por que ela não é uma ministra tão respeitada quanto o Silvio? Né? Então há um lugar de hierarquia entre homens e mulheres, ou entre homens e mulheres. Eu venho de uma época, Altieri, que a presidenta do Brasil era tido assim, mas se fosse o fulano, não seria assim. A culpa é dela porque quis andar sozinha. Eu ouvi isso. E eu não ouvi longe, eu ouvi organicamente. Ela quis andar sozinha, parou de seguir os conselhos do Lula. Sabe? Tá bom. Então a gente vem desse lugar onde a gente culpou a Dilma Rousseff pelo impeachment dela. Entendeu? A gente não culpou um golpe, era um golpe, mas a gente culpou que a Dilma Rousseff quis andar sozinha, quis Ela fazer quis feito ser dela dura sem demais saber. com os desonestos, com os bandidos, né? O que a gente ouviu? Ela ousou querer ser um homem. Gente, o Júlio hoje foi foda, não foi? Difícil, viu? Porra, a gente tá tendo que brigar com os aliados, gente. Sabe como eu me segurei aqui. Nossa, puta que pariu. Hoje foi foda. E a gente explica 1000 vezes a pessoa, não, eu concordo com você 100%, porém, Nossa. eu tô com raiva disso. Eu
eu fico triste primeiro, porque eu evitei falar sobre esse assunto, porque eu não tenho, como eu disse aqui, eu não tenho afastamento. E eu evitei, porque não tem como você falar desse assunto com parcialidade. Bom, pelo menos eu não fico parcial. Então eu sempre evitei. Eu tô cansado, Jaque. Eu tô cansado. Essas pessoas estão aqui no TikTok só para poder ganhar monetização e não aprendem Outra porra coisa que eu nenhuma. fico muito puto é quando as pessoas colocam, Alt, tipo, eu não tenho paixão. Eu também não tenho paixão, eu sou da porra do sem-teto. Eu ia falar isso, eu acabei esquecendo. Eu sou do sem-teto. Eu sou uma das pessoas que mais fez ocupações nos governos Lula e Dilma. Então, assim, eu não tenho paixão. Eu tenho paixão por pautas. Eu caguei. Eu sou petista, porém, quando você quer direitos humanos, direito do trabalhador, direito do povo sem teto, direito da mulher, eu vou estar desse lado. Eu tô organizado no partido, mas eu não tenho essas paixões. E agora o Bolsonaro vinha pro partido do... Eu não vou ser petista mais, sabe? E assim, Eu fico eu muito acho incomodado. tão. Porque assim, se eu começar. A Jaque, não, a Jaque ia me derrubar. Mas se eu resolver listar todas as críticas que eu tenho ao governo Lula, a Jaque me expulsa da live dela. Não acho que ela expulsaria, não. Ela também tem críticas. Isso, tô zoando. Mas, assim, Não, porque quando eu fiz greve, por exemplo, que eu trouxe as críticas aqui, e eu sei que a Jaque discorda de algumas das críticas que eu fiz, a gente conseguiu conversar, né, Jaque? Respeitosamente, porque a gente tinha pontos a apresentar. Só que o que a gente viu hoje aqui foi um desfile de preconceito. uhum. Sabe, Eu tô dizendo. aqui aí vira e fala assim, isso é uma live de opiniões. Tá, e essas nossas opiniões são pautadas no que acontece na sociedade a partir da postura de opressores e oprimidos. E você está ficando do lado do opressor só para poder defender aquele governo que você apoia, você está ficando do lado do opressor. E aí, ao ficar do lado, aliás, do opressor, e aí, ao fazer isso, ainda foge com a própria visão do governo. É uma militância burra demais. Uhum. Agora eu vou brigar com o Hugo um pouquinho pra esquecer essa Eu vou coisa que deixar o eu Hugo para tô... Juro que meu você, coração já fica ofereci pesado. meu pinto para ele manjar, então eu acho que já chega por hoje, né? Beijo, Jaque, beijo, Júlio, Hoje... Evaldo, boa noite. Beijo. O Evaldo tá sonhando já, ó. Uhum. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Uhum. Tchau, Alt. Eu também... A conversa me deixou meio com o estômago embrulhado, juro. Né? E eu não sei, acho que na falta de uma consistência, né? As pessoas vão arrolando, Vemos de novo. tá na minha boca esse arrolando faz tempo, né? Mas as pessoas vão arrolando coisas e vão. Você viu que mais... Você viu que a minha seguidora veio de novo hoje, ô Júlio? Quem é a Fefe? Não. É que até hoje faz parte da equipe, né? Que, não sei se você sabe, mas a equipe tem... Pela equipe no... Enfim, as pessoas são parte da equipe. Toda vez que entra, sobe um sinalzinho aqui. Eu não vi, não, mas eu já Aí eu imagino vou- quem é. Mas é isso, Jaque. Pois é, a gente evitou, né, falar sobre esse assunto porque a gente não, eu pelo menos evito ficar falando levianamente, né, sobre coisas que a gente não tem muita informação, né? Acho que a gente se preserva para não querer piorar a história. Mas tem gente que, porra, cara, já tomou partido, já decidiu, assim, não tem, tem tanta informação quanto qualquer um de nós, acha que está muito bem informado, mas de fato não está. Já decidiu o que aconteceu Eu fico... e...
Eu fico de verdade porque a gente poderia estar conversando sobre várias coisas, né? Eu acho que essa coisa tem que ser conversada, os bolsonaristas vão começar a discutir, vão começar. Mas não cabe a mim, né? Eu acho que o meu papel é ficar omissa e não julgar nenhum lado, nem o outro, né? O meu lado, eu já sei qual é, o meu lado da mulher. Se ela for, né, mentirosa, depois eu venho aqui falar, eu fiquei do lado da mulher. Mas não vou ficar aqui escolhendo um lado, sabe? Tipo, o lado certo é esse, o lado, sabe? Não vou. Eu acho que não é o meu papel. E sim, eu ia dizer que eu assumo o mesmo compromisso que você. Que eu acho que se provar que isso estava tudo errado, que o Silvio Almeida é inocente, eu vou eu gravo um vídeo, eu nem produzo conteúdo, mas eu gravo um vídeo e falo, ó, eu, a princípio, achei que foi certo a demissão, porque eu acreditei na importunação e me desculpo com o Silvio Almeida. Silvio Almeida vai ter meu voto quando ele se eleger e tal, mas, de fato, eu acho que isso é... A probabilidade disso acontecer Eu acho triste. Eu acho triste que a gente vá cobrindo, tentando justificar erros com erros. Acho que o que mais me incomoda é a gente tentar falar, então, mas tal coisa estava errada, mas tal coisa não foi providenciada. Tal coisa estava errada, mas tal. Sabe? Para mim, não é nós de esquerda fazer isso. Sabe? A gente está se tornando o quê? Um bolsonarismo diferente? Reverso? Ai, mas e quando aconteceu isso? Pera, gente, não é isso. Nesse momento, o que está em discussão é uma história de assédio, né? Quando foi o caso da ministra, eu estive aqui conversando sobre. Isso me deixa triste, muito triste. E as pessoas ficam incomodadas e saem acusando, vocês estão levando muito pro coração. Não, não estou levando pro coração. Apesar que o caso é muito sensível. Sabe? Pois é uma tentativa de também desmerecer, né? Ah, não, é porque você está muito emocionado para... Porra, cara, esse argumento... Táticas Esse bolsonaristas, argumento né? é foda. Enfim, é problemático. Bem, Jaque, é isso. Evaldo sonha com a Jaque, Evaldo. Então é isso, Jaque. Acho que eu preciso dormir também. Fefe, boa noite. Dá muita bola aí pro Hugo, não, que ele é cara problemático. O povo que fica manjando rola do Altieri vale muito a pena. No caso é bom dia. O Júlio falou boa noite, mas ele tá errado. É bom dia. Não foi São quase dormir 5 horas da ainda, manhã. então é boa noite. Então tá, Jaque. Bom dia pra você, já que você faz questão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Quem tiver aí na rolagem também. Ó a rolagem de novo. Agora a gente vai fechar, o menino vai cair na live, sabe lá de quem. Boa noite a todos que estão aqui, ficaram aqui com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha quem tá com a gente, pera. O Bruno ficou até agora, a Fê tá dormindo, Kailane com certeza dormindo, Grace dormindo, e a Kávia dormindo, enfim, todo mundo dormindo. Beijo pra todo mundo.